Rosane de Oliveira, nós vamos diretamente fazer contato com o ministro do STF, Gilmar Mendes, e eu já pergunto para o senhor, ministro, por que o senhor acha que foi gravado por Joesley Batista? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Não, eu não tenho certeza sobre isso, mas diante de tantas gravações que foram feitas e desse encontro que ocorreu, salvo engano, em 1º de abril, eu imagino que deve ter sido feito algo assim, não é? Que tipo de conversa o senhor teve com ele, ministro? Absolutamente institucional. Foi sobre um julgamento que tinha ocorrido na quinta-feira, sobre o Fundo Rural, acho que no final de março, e no sábado, acho que ele apareceu lá no Instituto, eu estava dando aula, e conversamos sobre isso, a dificuldade do setor, as discussões que estavam se travando sobre esse tema, e eu disse a ele que não havia muito o que fazer na matéria, porque ele já estava decidida pelo tribunal, e a coisa, inclusive com o meu voto contrário à pretensão dele. Em relação ao Instituto, ministro, o senhor até já confirmou que ele patrocinou, a JBS patrocinou alguns cursos. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para a gente esclarecer para os nossos ouvintes exatamente como funcionam esses patrocínios e quanto a JBS deu ao IDP. Não, eu não sou diretor do Instituto, eu não cuido de detalhes administrativos do Instituto. O que nós fazemos são muitos seminários e eventos, inclusive internacionais, como fazemos um tradicionalmente em Lisboa em abril a cada ano. E aí tem patrocínios de várias empresas, normal, como várias outras empresas participam. O senhor já conhecia Joesley Batista? Como foi esse pedido para ele encontrar com o senhor? Eu tenho a impressão de que veio um pedido pela nossa diretora. Ministro, até que ponto todas essas informações, gravações que estão vindo à tona com referência a Joesley Batista podem comprometer também o Supremo Tribunal Federal nesse momento tão delicado que é a discussão em torno da delação premiada, da homologação dessa delação? Não, não vejo nenhuma repercussão sobre o Supremo Tribunal Federal. Acho que o Supremo Tribunal Federal equivocou-se ao não colocar limites nas delações premiadas, nos abusos que vinham sendo perpetrados, não fazer uma análise dessas investigações. Acho que esse é o nosso equívoco, né? E eu apontei isso, inclusive, no julgamento que tivemos no final de junho, de que nós estamos faltando exatamente com as balizas do Estado de Direito. Acho que o grande... Alô? Pois não, pode seguir, por favor. Eu acho que o grande problema nesse contexto todo tem a ver com a Procuradoria-Geral, né? A Procuradoria-Geral da República se serviu e também acho que foi utilizada pelo Joesley Batista para as suas finalidades, né? Houve precipitação, ministro, na homologação dessa delação premiada de Joesley Batista? Eu não tenho a menor dúvida. Isso foi um grande equívoco. Acho que é um grande equívoco. Isso, sem dúvida, atribuível de responsabilidade do Supremo. Mas foi um acordo que tinha sido celebrado pela Procuradoria. Ministro, eu quero só voltar para a questão do IDP, porque muitos dos nossos ouvintes se perguntam, mas é correto, não é antiético um ministro do Supremo Tribunal Federal ser sócio de um instituto que recebe patrocínio de empresas privadas, que lá um belo dia poderão ter conflito de interesse, ter alguma ação julgada no Supremo Tribunal Federal? O senhor não vê nenhum conflito ético? Vocês têm conflito de interesse quando recebem patrocínio na área gaúcha, que tem que noticiar sobre determinadas empresas, por exemplo. Uma empresa que, sei lá, a Petrobras, que tem um vazamento de gás aí no Rio Grande do Sul, não é? E vocês têm que noticiar isso. Não, né? não temos nenhum problema, noticiamos sem nenhum problema. É a mesma forma que eu atuo, né? Acho que vocês estão fazendo uma confusão. Não há, tanto é que eu julguei esse caso do Fundo Rural de maneira muito clara. Era uma causa muito cara a eles, muito relevante, e eu fui o voto de Minerva, decidido no sentido do governo. A gente ouviu da ministra Carmen Lúcia recentemente, e depois dessas novas gravações do Joesley Batista, que a história do STF foi agredida de maneira inédita. Que visão o senhor tem sobre isso, sobre esses últimos acontecimentos, as últimas gravações e essa delação, essa colaboração premiada de Joesley Batista, que agora termina preso?
Eu tinha a impressão que o término é adequado, mas isso já era previsível. Eu falei na sessão de junho que, de fato, aquele acordo não ficava em pé. Para aquele acordo ter sido celebrado, a Procuradoria teve que dizer que Joesley não era chefe de organização criminosa. E isso ficou evidente, que era. Né? E isso tinha sido apontado por mim, pelo ministro Marco Aurélio, pelo ministro Lewandowski, né? De que não era possível homologar aquele acordo. Então, a rigor, o tribunal tem sua parte nesse latifúndio. Mas a grande responsabilidade, e eu diria a grande irresponsabilidade, é da Procuradoria-Geral da República. O senhor acredita, ministro, que as provas que o Joesley apresentou possam vir a ser anuladas diante dessas novas revelações? Não, isso terá que ser examinado caso a caso. Se de fato tudo isso foi tramado no seio da Procuradoria-Geral e teleguiado a partir da Procuradoria-Geral, certamente nós vamos ter problemas, né? E vamos ter que discutir as provas. Mas isso terá que ser examinado caso a caso. Ministro, o senhor levanta a questão da Procuradoria-Geral da República e a responsabilidade do procurador Rodrigo Janot, procurador-geral, e nesse final de semana ele esteve envolvido em um outro episódio que alimenta essa polêmica, que é aquele episódio de um encontro dele com um advogado de Joesley e uma distribuidora de bebidas aqui em Brasília. Até que ponto aquele episódio pode agravar ainda mais, levantar dúvidas a respeito do Procurador-Geral da República, ou é um encontro normal? Qual é a sua interpretação para aquilo? Não me parece que seja um encontro normal. É um advogado de São Paulo, até um respeitável advogado de São Paulo, né, correto, que certamente teve a indicação de encontrá-lo ali naquele local. Não é um encontro corriqueiro. Essa pessoa estava em Brasília para essa finalidade. Certamente não é um encontro casual de advogados e procuradores que ocorre aqui no Piantela. Tanto é que é um bar aí, um pé sujo aqui do Lago Sul. Não é? Quer dizer, se fosse no Piantela, o senhor não veria problema mesmo? Não é disso que se trata. Estou dizendo, não é um encontro casual entre um advogado de Brasília e um procurador ou ministro. Eu estou dizendo que, na verdade, esse é um local frequentado pelo Janot, mas eu não quero entrar nessa discussão. Eu acho só que essa foto é o epitáfio da gestão Janot. É uma gestão de bêbado. O senhor diz que a gestão do Janot é uma gestão de bêbado. O senhor desconsidera todo o trabalho que ele fez apontando, junto com a Procuradoria-Geral da República em geral, os procuradores, a Polícia Federal, apontando crimes contra o patrimônio público, crimes contra a nação? Tudo isso o senhor desconsidera? Acho que é uma questão menor, ministro? Não estou fazendo esse tipo de avaliação. E, na verdade, isso é a obrigação da Procuradoria, não é? Isso é obrigação da Procuradoria. E a relação deles com a Polícia Federal é a relação mais tensa. Vocês da imprensa deveriam estar mais informados. Esse próprio episódio Joesley mostra o quê? Que a Procuradoria tirou por completo a Polícia Federal das investigações. E por isso cometeu todas essas gafes, porque ela não sabe investigar, ela não está aparelhada tecnicamente para investigar. Veja, não fazer perícia nesses áudios. Por isso nós estamos vivendo toda essa confusão. Atecnia, despreparo. Ministro, o senhor acredita que toda essa polêmica envolvendo a delação de Joesley Batista possa se estender às demais delações que já aconteceram até agora na Operação Lava Jato, comprometendo o que já foi levantado até o momento? Em outras operações? Na verdade, nós estamos vivendo já um quadro de comprometimento da qualidade das investigações. A Polícia Federal pediu recentemente o arquivamento desse caso de investigação do Sérgio Machado, contra Sarney, Renan e Jucá. A Procuradoria acaba de confirmar o pedido de arquivamento. Lembrem-se, nesse caso, o Janot pediu a prisão de Renan, Jucá e Sarney. E agora ele está pedindo o arquivamento. Ministro, eu queria voltar. O senhor disse que essa é uma gestão de bêbado do ministro... Eu nem sei se ele bebe, talvez ele até beba, mas é uma gestão desorientada. Isso é que eu queria que o senhor explicitasse, mas o que o senhor quer dizer com uma gestão de bêbado? É uma gestão desorientada, sem nenhuma qualidade. Nada do que ele fez nesse período o senhor considera relevante? Eu não sei nem o que ele fez nesse período. Não, as pessoas vão lá, ministro, a gente precisa situar o nosso ouvinte. Ele denunciou pessoas por crimes que ficaram provados.
Ele fez acordos de delação premiada questionáveis, como é o caso desse com a JBS? O que nós conhecemos, explícitos aqui no Supremo, é o caso do Joesley, que é célebre, né? O caso do Sérgio Machado, o caso daquele senador lá do Mato Grosso do Sul, Delcídio, né? São todos casos muito questionáveis. Parece que o Miller não era apenas o braço direito de Janot, ele era o cérebro do Janot. Mas o senhor está insinuando que Janot sabia das irregularidades em que Marcelo Miller estava envolvido? Das duas, uma, vocês escolham. Ou ele sabia que está envolvido, ou ele era uma rainha da Inglaterra na Procuradoria. Ministro, no caso do Marcelo Miller, nos chama a atenção que o Janot tenha pedido a prisão dele e que o ministro Fachin não a tenha concedido. Se caísse na sua mão, o senhor teria autorizado a prisão dele e também teria autorizado a prisão de Joesley, Ricardo Saldi, e a partir dessas novas informações? Não vou emitir juízo sobre isso. Agora, eu diria para vocês, por muito menos já se decretou a prisão de gente graúda por aí, né? Acho que o caso do Miller é muito grave. Porque não se trata de um caso só de tráfico de influência ou de venda, de ilusão. Se trata de corrupção. Ele estava recebendo, já como advogado da JBS, a partir do escritório Trench Watanabe, trabalhando na Procuradoria. O senhor acha que isso é motivo suficiente para o afastamento, por exemplo, do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, do caso JBS? Nem há que falar. E não há que falar em afastamento do Procurador-Geral Janot. Ele já foi demitido. Ele já não tem mais condição de exercer o cargo. Ele já é um fantoche, um fantasma. Bom, o mandato dele termina na próxima semana. De qualquer forma... Mas já terminou para vocês já não levam mais a sério. O público já não o leva mais a sério. O tribunal aqui já não mais o reconhece. Porque, na verdade, cargo é credibilidade. Quando a pessoa perde a credibilidade, ela já não existe mais. Mas, ministro, somente nos últimos dias aí, ele encaminhou 3 denúncias ao Supremo Tribunal Federal. Os chamados, quadrilhões do PP, do PT e do PMDB. São questões que agora estão nas mãos do relator aí no Supremo Tribunal Federal, mas mais cedo ou mais tarde vai ser avaliado pela Corte. E aí, o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer com todas essas denúncias que aparecem nos últimos dias? Vai analisar, vai ouvir. O que Janot pensou numa relação especial com vocês da mídia? E vocês têm grande responsabilidade na criação dessa ilusão. O Janot é um blefe que vocês ajudaram a inflar. A mídia tem grande responsabilidade nisso. O que Janot pensou? Fazer um grande finale. Acuso agora o PT, que ele não vinha acusando. Acuso agora o PMDB e acuso o presidente da República. E ele está terminando dessa forma melancólica, lá perto da Papuda. Ministro, o senhor acredita que a partir desse episódio da JBS, o Instituto da Delação Premiada no Brasil, ele ficará comprometido, ele sofrerá um revés, outros delatores pensarão 2 vezes antes de fazer um acordo? Não, a delação ela é problemática no direito comparado. Em todo lugar se tem discussão sobre isso. Porque quando ela se torna o único instrumento, e ela no Brasil se tornou o único instrumento, os próprios criminosos passam a usá-la numa teoria dos jogos. Foi o que o Joesley disse. Se vocês olharem naquela fita, que é uma fita suja, mas era muito didática, ele diz, nós tem que chamar todo mundo de bandido. Por quê? Porque essa é a linguagem da Procuradoria. Não é? Então, na verdade, eles se adaptaram para essa realidade. E aí você passa a ter um tipo de superdelação. Você delata mais até do que ocorreu. É um fenômeno. Outro, você tem a subdelação, quando interessa. Não é? Então, isso ocorre. Nós vamos ter que aprender, vamos ter que lidar com isso. Não é? Lidamos com falta de técnica, falta de controle. O judiciário tem responsabilidade nisso, porque poderia ter exercido um controle mais efetivo. Nós mesmos no Supremo deveríamos ter exercido um controle mais efetivo. Né? Mas aqui, só para encerrar, até porque eu tenho que ir para a sessão, o Mário Henrique Simonsen dizia que o trapezista morre quando pensa que voa.
Mas o senhor está se referindo... Vai lá, Rosane. Não, o senhor falou na credibilidade, mas eu lhe pergunto, o senhor considera que a sua credibilidade, ela está mantida, já que o senhor é muito criticado também por decisões que toma, incluindo-se aquele caso lá do Barata, no Rio de Janeiro, de cuja filha o senhor foi padrinho de casamento? Não, vocês continuam praticando equívoco. Eu não fui padrinho de casamento da filha do Barata. Eu acompanhei minha mulher, que era madrinha de casamento do noivo, que era sobrinho dela. Um casamento que já se desfez. Incluindo-se, então, ministro, encontros fora da agenda, por exemplo, com o presidente Michel Temer? Não, nada demais. Estamos discutindo reforma política toda hora aqui. Essa coisa de fora da agenda ou dentro da agenda, vocês que criaram. Se alguém me ligar às 8 horas da noite aqui, não está previsto na agenda e eu recebo. E o senhor acha que a reforma política sai, falando nesses encontros que o senhor já teve? Não, antes de responder a vocês isso. Então vocês criaram uma suposição de encontro fora da agenda e coisa. Nós nos encontramos sempre aqui. Nós nos encontramos sempre. O material da nossa discussão é esse tipo de atividade. Eu, por exemplo, tenho que, como presidente do eleitoral, tive que realizar as eleições no Amazonas. Eu precisava de 36 milhões. Quem queria colocar isso à disposição? O presidente da República. Eu tenho que conversar com ele. Então, mas isso é uma bobagem isso é uma bobagem que vocês inventaram. Mas, ministro, não é o tipo de coisa que também nós estamos falando em credibilidade. O senhor levantou toda a questão envolvendo o Rodrigo Janot. Isso não afeta a sua credibilidade também? Que é o presidente do TSE? Não afeta. Alguém discute as minhas decisões? Alguém é capaz de dizer que eu fui parcial em alguma decisão? Bom, mas quem deveria discutir seria os seus pares, não, ministro? É o ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, e em geral, veja vocês, todas as discussões que eu tenho tido, em geral, as questões são decididas no sentido que eu adoto. Então parem de fazer conversa fiada. Sejam mais responsáveis. Para a gente encerrar, ministro, o que o senhor espera da nova Procuradora-Geral da República que assume na segunda-feira? Eu acho que ela restaura a decência na Procuradoria-Geral. E ela tem um grande trabalho pela frente. Ela tem que reconstruir a Procuradoria-Geral da República. Inclusive a nossa relação. Nós não podemos, do Supremo, ter uma relação de desconfiança com a Procuradoria-Geral. Nós não podemos estar achando aqui que estamos relacionando-nos com delinquentes na Procuradoria-Geral. O ministro tem ouvido aqui em Brasília que todas as forças estão pressionando para que a Lava Jato termine de uma vez por todas, seja enterrada, sem as respostas a essas grandes figuras que aparecem nas investigações. É isso que o senhor está vendo também? A Lava Jato está chegando ao fim? Não vejo isso. Não vejo isso e nem acho possível. Não acho possível. Acho que a Lava Jato cumpre tanto papel e é ilusão imaginar que você vai abafar a Lava Jato. Isso é uma conversinha adamada de figuras que gostam de fazer historietas. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. A rigor não se encerra esse tipo de investigação. Quem tiver essa ilusão ou investir energia nesse tipo de coisa está redondamente enganado. Ok. Lhe agradeço, ministro Gilmar Mendes. Bom dia para o senhor. Um abraço.